A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez com uma série de estudos bíblicos baseados no tema Aviva a Sua Obra. Meu nome é Arnold Luiz e hoje estamos com a lição de número 7, Estevão, um mártir avivado. Leitura bíblica em classes se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao 10, e nós pulamos para o capítulo 7, versículos 54 ao 60. Quais são as lições que hoje iremos aprender com a vida de Estevão? Porque ele foi considerado como o primeiro mártir da história cristã? Porque ele foi chamado cheio do Espírito Santo? Como eu posso ser igual a Estevão? Hoje nós vamos abordar esse tema muito importante, fundamental, e de urgência hoje para nós. Tópico de número 1, o testemunho de Estevão. Subtópico de número 1, Estevão usado por Deus. Quem foi que escolheu Estevão? Foram os apóstolos? Foram as pessoas? Ou ele auto se denominou apóstolo, profeta? Ou ele se denominou sacerdote, querubim, semideus? Será que os apóstolos escolheram ele? Ou ele se autodenominou como apóstolo, como profeta, sacerdote, diácono, evangelista? Aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 diz o seguinte: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação. Então já podemos compreender aqui que não foram os apóstolos, mas sim a comunidade, segundo o que acabamos de ler. Mas irmãos, escolhei dentre vós, ou seja, os apóstolos pediram para que a comunidade cristã, para que a igreja primitiva escolhesse dentre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então não foram os apóstolos que escolheram, foi a comunidade. Estevão, ele não foi escolhido pelo clero, pelos pastores, mas sim pela comunidade. O que aprendemos com isso? Aprendemos que ele tinha um bom relacionamento com as pessoas. As pessoas reconheciam que Estevão, ele era um homem de Deus, que Estevão, ele tinha sabedoria, que Estevão era cheio do Espírito Santo. Então, antes do clero reconhecer, eu preciso que a comunidade me reconheça. Então Estevão tinha isso, a comunidade reconheceu que Estevão, onde Estevão estava inserido, a comunidade cristã que Estevão estava inserido, reconhecia que ele era cheio do Espírito Santo. O problema hoje em dia é que é o contrário. Hoje o clero reconhece e a comunidade reprova. Ou seja, os apóstolos deram legalidade, autoridade para a comunidade eleger 7 diáconos, enquanto Estevão, ele não se autodenominou, mas ele foi reconhecido pela comunidade e os apóstolos reconheceram e impuseram as suas mãos e oraram por eles. Hoje acontece ao contrário em muitos lugares. Hoje os pastores, o clero, a autarquia chama homens e a comunidade reprova. Então Estevão era um diácono e ele foi um dos primeiros diáconos. Ele tinha autoridade para a comunidade e a comunidade elegeu ele como um homem cheio do Espírito Santo. Ele já era antes da escolha, ou seja, ele era um homem de Deus, um homem escolhido pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, antes da escolha. No capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: mas irmãos, escolhei dentre vós. Ele já era antes de exercer, ele não foi nomeado para ser ou para exercer, ele foi chamado, convocado, porque ele já tinha e já exercia, ele já fazia, ele não foi nomeado para ser, ele já era. Então a gente precisa entender isso. Tem pessoas que começam a ser depois que é nomeado, mas necessariamente precisamos fazer antes de ser escolhido, e ele era reconhecido por isso. Ele fazia, ele atuava, ele era cheio de sabedoria, ele tinha boa reputação, ele exercia o chamado, ele exercia a função de servir ao Senhor, de servir as pessoas, de servir a comunidade cristã, e a comunidade reconhecia ele como
um homem escolhido, né? E quando os apóstolos chamam, diz: olha, escolhei dentre vós. Então Estevão, ele foi reconhecido pela comunidade, ele tinha relacionamento. Então é necessário ser antes de ser escolhido, é necessário fazer isso, ser antes de ter a função, antes de ter o cargo, é necessário ser. Versículo 3: de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então Estevão, ele tinha essas qualidades, essas funções, e no versículo 5 diz o seguinte: o parecer agradou toda a comunidade, e escolheram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós vemos que no versículo 3 até o versículo 5, eles foram eleitos, ou seja, antes disso, eles foram eleitos, antes de serem reconhecidos. Eles já tinham essa chamada, eles já desempenhavam esse papel, eles já faziam esse serviço, eles foram reconhecidos pelos apóstolos. E aí a gente vê o quê? Que eles, antes de serem eleitos, a comunidade e os apóstolos reconheceram que eles já eram. Então, o que a gente acabou de falar, ele já era antes da escolha, ele já era antes de ser escolhido, de ser separado. Eu nunca posso ser uma coisa depois que eu for eleito. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer, efetuar, ser antes de receber. Eu não posso ser um líder, né, depois de liderar, não. Eu sou líder antes, eu sou reconhecido antes pelo que eu faço. Eu preciso começar a fazer aquilo que foi me convocado, a minha função. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, de fé, sabedoria, boa reputação. Ele não passou a ser escolhido, ele já era um homem persistente, ele já exercia o papel, já exercia a função, e ele era um homem persistente. Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, nós podemos afirmar que o versículo 7 e o versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é depois da eleição deles. Atos 6,6: apresentaram os apóstolos e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, a comunidade escolheu os 7 e chegou aos apóstolos, colocaram as mãos sobre eles e deram legitimidade para a sua função. A partir de hoje, exercerão esse ministério da diaconia, do diaconato. A partir daquele momento, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6, apresentaram os apóstolos e eles, orando, lhe impuseram as mãos. Nós vemos que a partir desse momento eles foram reconhecidos pelo seu trabalho, mas eles já eram antes da escolha. Então é necessário que a gente entenda a respeito disso. A Bíblia diz que depois disso, versículo 7, crescia a palavra de Deus. Quem fazia isso? Os apóstolos, Olha, portanto nós cuidaremos da palavra e da mesa, mas os diáconos, cuidarão, das questões sociais. E os diáconos cuidando, ajudando nas áreas sociais. Esse conjunto, esse casamento, essa ministração, esse cuidado da comunidade pelos diáconos fez com que a palavra de Deus, ela crescesse e ganhasse autoridade, ganhasse notoriedade na vida das pessoas, e ela começou a se multiplicar. Por quê? Porque houve um casamento. Enquanto os apóstolos cuidavam do ministério da oração, da palavra e cuidavam da mesa, os diáconos, eles resolviam algumas causas, principalmente entre a questão das mulheres gregas, das mulheres helenísticas, Eles cuidavam daquela parte da ação social, eles faziam uma ação social, ou seja, eles estavam servindo a mesa, servindo ao povo, enquanto os apóstolos se preocupavam com a oração e com a palavra, e a palavra de Deus crescia, ganhava autoridade, notoriedade na vida das pessoas, e ela começou a se multiplicar. Os sacerdotes,
que eram fiéis à lei de Moisés, os sacerdotes que eram fiéis aos mandamentos lá do Pentateuco, eles começaram a obedecer à fé de Yeshua, começaram a obedecer à fé de Jesus. Essa que é a ideia. Eles já estavam como cheios da graça e de poder e faziam, ou seja, aqui vamos colocar um parênteses, os dons eles não cessaram, os dons eles continuam, porque essa promessa é para vós, para nós, para vossos filhos, para os que estão longe e tanto aqueles a qual o Senhor chamar. Então esse ministério, esses dons espirituais, esses dons ministeriais está aí, mas eles não cessaram. Eles cessaram para quem deixou de buscar, mas quem busca alcança. A Bíblia diz que aquele que bate abre, aquele que busca recebe, e eles têm que buscar persistentemente, assim como esses homens faziam. Eles eram persistentes, eles pregavam a palavra crescia. Ele não deixou de praticar, ele continuou evoluindo, ele continuou crescendo, ele continuou a se desenvolver, ele começou a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eles eram cheios de graça, esses diáconos, eles eram cheios de sabedoria, de poder, de graça, e começaram a ministrar, pregar o Evangelho, e os apóstolos pregando também, fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que Estevão crescia, que ele começou a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, e aí a gente entende isso, a palavra de Deus crescia e ganhava autoridade na vida das pessoas. Subtópico de número 2 do tópico 1 diz assim: uma covarde oposição. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9. Levantaram alguns que eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus, alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Eles discutiam com Estevão. E no versículo 10 diz o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O que a gente aprende aqui? A gente aprende o seguinte, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito a qual ele falava. A gente aprende que ele era um homem de bons argumentos, ou seja, Estevão tinha argumentos. Nós vemos aqui nesse versículo, no versículo 10, que eles não podiam resistir, eles não poderiam resistir à sabedoria e ao espírito. Nós vemos nesse versículo que ele tinha argumento, ele argumentava, ele defendia a fé, ele era um apologeta, ele defendia a fé cristã, ele defendia a fé de Jesus, a fé de Yeshua, ele defendia. E aqui nós vemos alguns verbos, temos o verbo discutir, temos o verbo analisar, temos o verbo argumentar. Então, aquilo que Estevão propunha aos da sinagoga, eles rebatiam. A ideia é que ele tinha bons argumentos, ele era um homem de oratória, ele falava com habilidade, ele tinha habilidade de falar, ele sabia entrar, ele sabia sair das questões, ele tinha sabedoria, ele sabia transitar pelas sagacidades das palavras fúteis, banais, traiçoeiras, triviais que aqueles homens falavam para ele. Ou seja, enquanto eles discutiam com Estevão, eles argumentavam com Estevão, e Estevão falando, argumentando, dizendo assim como Jesus ele argumentou naquele momento, ele discutiu ali naquele momento, argumentou, e ele teve bons argumentos para lidar com a tentação lá no deserto, quando o inimigo chegou para ele e disse: olha, se você pular daqui de cima, ele dará ordem aos teus anjos que te guardarão em todos os seus caminhos. Aí Jesus diz: olha, mas também está escrito, não tentará ao Senhor teu Deus. Olha, mas se tu és o Filho de Deus, pega esse pão aqui, essa pedra aqui, e transforma em pão. E Jesus diz: olha, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo não aguentou, levou Jesus até o pináculo do templo, e aí ofereceu o mundo, as riquezas, ofereceu tudo, naquele momento. E aí, se tu se prostrares a mim e me adorares, eu te darei tudo isso, essa riqueza, tudo que você vê aqui, todas as nações, todos os reinos, será teu. E Jesus diz: não adorarás a outro Deus além de mim, somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele se prostrarás, porque está escrito.
e aí o inimigo saiu em retirada. Então podemos ver que ele tinha argumentos, ele argumentava, ele falava, né? Ele sabia entrar e sair de acordo com as sagacidades das palavras que aqueles homens tinham, aquelas palavras fúteis, banais, aquelas palavras traiçoeiras para pegar ele, para tentar ele. E aqueles homens falavam para Estevão, mas ele tinha habilidade, ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e ele sabia, ele conhecia, porque ele tinha o conhecimento. No versículo 10 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: não podiam resistir, não podiam ganhar, não podiam sobrepor, não podiam conseguir evoluir em uma conversa. Por quê? Porque Estevão tinha conhecimento de causa, ele conhecia, ele sabia o que ele estava falando, ele tinha conhecimento bíblico, ele sabia o que ele estava abordando, e ele era habilidoso no falar. Estevão tinha habilidade. Enquanto em uma conversa aqueles homens estavam perdidos, Estevão não, ele era habilidoso no falar, ele sabia, ele falava sobre o que ele argumentava aqui, ele argumentava sobre os princípios da fé, ele argumentava sobre os princípios de Yeshua, ele argumentava sobre os princípios das Sagradas Escrituras. O que aprendemos com isso? Aprendemos que enquanto os religiosos sempre irão querer prender o Evangelho, ou seja, esse ato de discutir com esses homens, eles não queriam que o Evangelho crescesse, eles não queriam que o Evangelho multiplicasse, eles queriam resistir, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava com Estevão. O Espírito Santo ainda convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Muitas pessoas podem resistir à sua fala, podem resistir aos seus argumentos, mas ninguém pode resistir à pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Por isso que o segredo é você orar, buscar o Senhor, se encher da graça, se encher da presença, e quando você estiver ministrando, quando você estiver pregando a palavra, o Evangelho, ninguém vai resistir ao Espírito Santo que está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não podiam resistir ao Espírito que falava Estevão. Estevão falava com graça, com autoridade, cheio do Espírito Santo. Ninguém pode prender o Evangelho. O Evangelho, ele sempre vai para onde Deus quer que vá. Ninguém pode prender o Evangelho, ninguém pode aprisionar o Evangelho, porque o Evangelho, ele vai para onde Deus quer que vai. E temos uma história bem interessante, um exemplo fundamental, que nós falamos sobre a história de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo estava lá, estava a caminho, para ser preso, e ele foi preso. E aí o Espírito apareceu para ele e disse: Paulo, não temas, Paulo, fica tranquilo, Paulo, porque assim como testemunhaste em Jerusalém, também irá testemunhar em Roma. Ou seja, Paulo, o propósito que Deus tem na sua vida ainda não acabou, ele vai se cumprir, porque onde Deus quer que o Evangelho seja pregado, esse Evangelho vai ser pregado. E nós vemos a história do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos homens que, de forma doutrinária, de forma prática, ele fez várias cartas, e ele estava preso, e muitas delas ele escreveu algumas cartas presas, e eu consigo lembrar aqui da carta dos Filipenses, da carta dos Colossenses, e ele escreve essa carta e ele está em prisões. Ele diz: olha, eu, o apóstolo do Senhor, o servo do Senhor, eu estou preso em cadeias, mas eu sou aquele que é responsável para falar do Senhor abertamente. Ele estava preso, mas o Evangelho não estava preso, a palavra do Senhor não estava presa. Ninguém pode prender o Evangelho não pode ser preso. E aí a gente encerra com essa história de Paulo. Assim como ele testemunha em Jerusalém, Deus disse que ele ia testemunhar em Roma, e assim se cumpriu. E o apóstolo Paulo foi um homem sábio, plantou muitas igrejas, fez a obra do Senhor, e o Evangelho não foi preso, não pode ser preso. Então não tema, meu irmão, não tema, minha irmã, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é importante, ele é fundamental, e ninguém pode calar um adorador, ninguém pode
pode calar aquele que Deus chamou para fazer a sua obra. Subtópico número 3 do tópico de número 1, a fúria dos acusadores. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 2 diz o seguinte: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. No versículo 50 diz o seguinte: e não foi porventura na minha mão que fiz todas essas coisas? Ou seja, o homem era bom de Bíblia, o homem tinha conhecimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo deixa um ensinamento bem interessante, que o obreiro seja aperfeiçoado para toda boa obra e que ele maneje bem o que? A palavra da verdade, que ele maneje bem a palavra de Deus, que ele conheça, que ele saiba buscar, que ele saiba se aperfeiçoar, que ele saiba amolar a ferramenta, que ele use a ferramenta que ele tem. O obreiro do Senhor, né? Isso, quando a gente fala o obreiro do Senhor, a gente fala para todos, né? O obreiro do Senhor, naquele versículo ali, ele está falando de forma geral, todos aqueles que fazem a obra do Senhor, os obreiros do Senhor, que eles tenham tenham sabedoria, conhecimento, e que eles manejem bem a espada de Deus, que é a palavra do Senhor, maneje bem a palavra da verdade, né? A Bíblia Sagrada, que a gente venha a estar a cada dia buscando conhecimento do Senhor, né? Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar, e quem não continua aprendendo não pode continuar ensinando. Precisamos buscar, rebuscar, precisamos fazer como Esdras. Ele se preparou, né? Ele praticou e depois ele compartilhou a palavra do Senhor. Isso está lá em Esdras capítulo 7, versículo de número 10. E no versículo 50 diz: não foi porventura que na minha mão fiz todas essas coisas? Ele era bom de Bíblia, ele sabia não só argumentar, mas ele tinha conhecimento. Ele não sabia só argumentar, ele tinha conhecimento. Além do conhecimento, ele tinha também a prática. E aqui a gente pode dar uma pitadinha assim a respeito desse assunto, que é fundamental nos dias de hoje. Precisamos ter uma geração que saiba pegar a palavra do Senhor, ler a palavra, explicar e aplicar para os dias de hoje. Precisamos ter homens como Estevão. Ele pegava a palavra do Senhor, ele tinha conhecimento, ele lia a palavra do Senhor, ele explicava a palavra do Senhor e ele aplicava a palavra do Senhor. Ele tinha conhecimento de causa, ele tinha conhecimento, ele não sabia só argumentos, ele tinha conhecimento das Escrituras Sagradas. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 53. Estevão acaba de pregar e ele era um homem bom de Bíblia. Ele conhecia a história de Israel, ele conhecia a história do seu povo, e naquela época não se tinha tanto acesso ao conhecimento como se tem hoje, não se tinha acesso à palavra de Deus como se tem hoje. Ele era um homem dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras e da tradição. Ele para de explicar a Bíblia e vai aplicar. Estevão sabia aplicar o que estava falando, o que ele estava lendo. Ele sabia aplicar, ele aplicava isso não só para a sua vida, mas também aplicava a palavra do Senhor na vida do próximo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 53, né? Claro, nada mais do que um estudo bíblico com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Ela é nossa regra de fé, de prática, ela é nossa bússola, ela é que norteia a nossa vida e precisamos usar ela é fundamental. Quer ver uma igreja crescendo, uma pessoa crescendo? Oração e palavra. O resto são braços, o resto são apenas instrumentos, mas o instrumento fundamental que transforma a vida do homem é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus, porque ela é a ferramenta que o Espírito Santo de Deus usa para transformar, para lapidar, para libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram a vossos pais,
vós fazeis, assim como seus pais fizeram no passado, vocês estão fazendo também agora. Assim como seus pais mataram os profetas, apedrejaram os profetas, né? Como Jesus disse: olha, Israel, Israel, assim como eu quis sempre ajuntar vocês debaixo das minhas asas, assim vocês fizeram, vocês não quiseram, vocês apedrejaram os profetas, vocês mataram os profetas, vocês não quiseram me ouvir, vocês resistiram a mim, né? E aí ele estava aplicando. Você vê que do capítulo 7, versículo 1 até o versículo mais ou menos 50, ele está pregando, né? Está lá dando conhecimento, está lá argumentando. Depois ele começa a aplicar. Ele fala que tudo que ele falou é a respeito daquele povo que estava ali e que também o que os pais deles fizeram no passado: resistiram aos profetas, resistiram à palavra do Senhor, resistiram ao Deus Todo-Poderoso. Ele começa a aplicar tudo aquilo que ele acabou de explicar, a história de Deus e do seu povo. No versículo 51, 52, 53, ele aplica o que ele estava lendo. Ele sabia explicar. Depois que ele explicou e aplicou, o clero e as pessoas ficaram enfurecidas com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e eles rangiam os dentes contra ele. Ou seja, a afeição deles mudaram. Eles notaram que Estevão estava cheio do Espírito Santo e as suas expressões corporais, que eles estavam resistindo ao Espírito Santo, resistindo a Deus, né? Assim como Moisés estava lá com o povo e Deus chega: ó, Moisés, não se preocupe não, eles não estão resistindo a vocês, eles estão resistindo a mim. Então aqueles homens não estavam resistindo somente a Estevão, eles estavam resistindo ao Espírito Santo de Deus, à pessoa do Senhor Jesus Cristo e ao próprio Deus. Eles estavam resistindo a quem Deus enviou para ministrar aquela palavra, para que eles se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. Ele estava aplicando o texto e aqueles homens mudaram a face, aqueles homens mudaram as suas expressões faciais e as suas expressões, elas faziam o que? Denunciavam aquilo que estava dentro do seu coração. Ou seja, eles ficaram o que? Cheio de ódio, cheio de ira, né? Cheio de mágoa. Eles de certa forma ficaram o quê? Enfurecidos, endemoniados naquele momento, embebedados, porque Estevão acabara de fazer aquele prodígio, aquele milagre. Ele estava pregando o evangelho, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Jesus estava operando, estava trabalhando, o Espírito Santo estava falando, mas aqueles homens, eles mudaram de face e eles ficaram cheios de ódio, enfurecidos com Estevão. Mas nós aprendemos isso sobre a fúria dos acusadores no subtópico número 3. Tópico 2, subtópico de número 1, a preciosa morte de Estevão. Tópico 2, subtópico de número 1, cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui a gente aprende o seguinte: a preciosa morte de Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 54 e o versículo 55, olha o que diz aqui. Antes de a gente entrar nesse assunto, a gente vai entender o seguinte: sempre estaremos cheios de alguma coisa. Eu nunca fico vazio. Eu posso ficar vazio de Deus, mas eu posso estar cheio de alguma coisa. Sempre estarei preenchido por alguma coisa. Algo sempre vai me preencher. Pode ser o ódio, pode ser o amor, pode ser a soberba, pode ser a humildade, pode ser a ganância, pode ser a prepotência, pode ser a arrogância, pode ser o amor, pode ser o ódio. Eu sempre vou estar preenchido por alguma coisa. E aí fica uma reflexão para mim e para você: do que é que você tem se enchido? O que é que você está cheio? Você está cheio de amor, cheio de ódio, cheio de ira, contenda, cheio de humildade, cheio de prepotência, de arrogância? O que é que você está se enchendo? Precisamos fazer uma reflexão da nossa vida, assim como diz a palavra do Senhor, né? Julgue, né, cada um a si mesmo, né, e coma deste cálice. Versículo 54 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eles se enfureceram de ódio, de rancor, eles ficaram loucos da vida por aquilo que Estevão tinha acabado de fazer, mas Estevão não. Enquanto
Enquanto uns estavam com ódio, com raiva, com rancor, com ira, Estevão não, estava cheio do Espírito Santo de Deus, estava cheio de amor. Enquanto uns estavam com ódio, querendo matar Estevão, ele estava cheio do Espírito. E o que foi que ele viu cheio do Espírito? Ele viu os céus abertos e ele viu o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Estevão, ele estava vendo os céus abertos, ele estava vendo o Filho do Homem assentado ao lado do seu Pai. Aqueles homens estavam cheios de ódio. Quando eu estou cheio de ódio, eu vejo o inferno, mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem. O que é isso? É conexão entre o homem e a divindade. É o caminho que se abriu para eu ter acesso ao que eu não tinha. Eu terei acesso. Como? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, os céus se abrem. Quando eu estou cheio de ódio, cheio de ira, eu vejo o inferno, eu vejo a perdição. Eu só vejo o lado ruim das pessoas, o lado ruim da vida, o lado ruim das coisas. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho conexão com o Pai, eu vejo os céus abertos, eu vejo a Jesus, eu vejo Deus se conectando comigo. O caminho que estava fechado agora se abre, e agora eu vejo o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu tenho a conexão e eu entro no lugar santo dos santos, e eu tenho acesso com a divindade, eu tenho acesso com Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2, subtópico de número 2, a violência dos acusadores. A violência dos acusadores. Atos 7, versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam seus ouvidos e unânimes arremeteram-se contra eles. Contra quem? Contra Estevão. Versículo 58. Lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Sempre somos movidos por aquilo que somos cheios. Lembra o que eu falei nesse instante? A gente pode estar cheio de alguma coisa, e a gente também pode ser movido por aquilo que somos cheios. Se eu sou cheio de ódio, eu vou transmitir o ódio. Se eu sou curado, eu vou curar. Se eu sou liberto, eu vou libertar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, eu faço o quê? Eu sou movido por aquilo que eu sou cheio. Do que é que você está sendo cheio, meu irmão? Como é que você está sendo cheio? Você está cheio de ódio, cheio de amor, cheio de ira, cheio de contenda, cheio de raiva, prepotência, arrogância? Você está cheio de humildade, cheio de sabedoria? Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio de quê? Então aqui a gente aprende o seguinte, que nós somos movidos por aquilo que somos cheios. E aí a gente entende isso. Exemplo, nós estamos cheios de ódio, nós iremos transmitir o quê? Ódio. E se estamos cheios de amor, iremos transmitir amor. Eu irei exalar aquilo que eu estou cheio. É por isso que Paulo diz, olha, vocês são como cartas vivas, exalando o perfume de Cristo. Então, se vocês estão com Cristo, vocês vão exalar Cristo. Vocês vão exalar o que o Mestre, os princípios de Yeshua, de Jesus, Yeshua HaMashiach, né? O ungido de Deus, né? O homem escolhido, né? 100% homem, 100% Deus, para exercer a função, né? Que Deus deu a ele para salvar o homem dos seus pecados, e ele transmitiu. Nós precisamos exalar a pessoa do Espírito Santo, precisamos exalar o Senhor Jesus Cristo, e o eu precisa morrer, e eu preciso pregar, falar sobre Jesus Cristo crucificado, que é salvação para todo aquele que nele crê. Eu preciso me encher do Espírito Santo, me encher da palavra, me encher de sabedoria, e eu preciso transmitir o amor, fazer como Estevão. Estevão, ele fez o que? Ele transmitiu amor. Como? Subtópico de número 3, o perdão no martírio, o perdão de Estevão. Ele lá no capítulo 7, versículo 58, o que Estevão fez? Discípulos sempre imitarão o que seu mestre faz. Versículo 59, ele invocava, Estevão dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60, ajoelhado clamando em alta voz, não lhe imputes esses pecados. Com essas palavras dormiu. Lembra alguém? Lembra Jesus. Então a gente aprende aqui que os discípulos sempre imitarão o seu mestre. Ele imitou Jesus.
Jesus, quando estava perto de morrer, ele disse o quê? Pai, perdoa os seus pecados, Senhor. Ele não sabe o que eles falam, então, suspirando fundo, ele: teletestai, está consumado, está bem feito, foi feito de uma vez por todas. O sacrifício foi bem feito, foi feito de uma vez por todas, está consumado, Pai. Então Jesus expirou e ele foi para o Pai. Assim como Jesus fez, Estevão imitou Jesus, imitou seu mestre. Os discípulos sempre imitarão o seu mestre. O perdão não martiram. Irmão, libere o perdão. Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Assim como tem um Pai Nosso, tem os irmãos nossos. Nós somos irmãos de muitos outros irmãos e de um só Pai. O Pai que está no céu tem vários filhos e nós somos alguns filhos e temos muitos irmãos e precisamos perdoar e liberar o perdão. Pai, perdoa eles, Senhor. Perdoa o que eles falam, perdoa o que eles dizem, Senhor. Perdoa eles, Senhor. Então libere o perdão, irmão. E o perdão, ele abre caminho. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão salva. Precisamos liberar o perdão. Libere o perdão, assim como Estevão fez. Ele invocou o Senhor Jesus e ele disse: Senhor, clamando em alta voz, perdoa eles, Pai. Não impute esse pecado a eles, Senhor. E assim, com essas palavras, ele dormiu. E aí a gente aprende isso a respeito da vida de Estevão. Estevão usou as palavras de Jesus. Avivamento é isso. Avivamento é quando eu começo a imitar aquele que me discipulou, quando eu imito o meu mestre, quando eu imito a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar. Tópico de número 3, o avivamento no sofrimento. O sofrimento e a morte dos apóstolos. Todos os discípulos, exceto João, morreram de forma trágica. A história não diz precisamente, mas uma vertente dá indícios da tradição. A tradição dá alguns indícios, a respeito como morreram os apóstolos. Uns são verídicos e outros são apenas tradições, com o passar do tempo. Uns mais e outros menos, Uns têm algumas vertentes e outros têm outras vertentes. Exemplo: Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. André morreu torturado. E outros dizem que ele morreu em uma cruz na Grécia. Uns dizem que ele foi torturado e outros dizem que ele foi morto, em uma cruz na Grécia. Filipe foi apedrejado. Outros irão dizer que ele foi enforcado e ele foi crucificado. Outra vertente diz que ele foi enforcado e crucificado, A gente não sabe, mais ou menos, mas é bem isso aí. A tradição dá indícios, Uns são verídicos e outros são apenas tradições, não é certeza absoluta, Deixamos isso bem claro, apenas uma vertente. Bartolomeu morreu lançado vivo dentro de um saco e jogado no mar. Mateus morreu na espada, estava lutando e sofreu um ferimento à espada, morreu. Tomé estava orando e de repente uma flecha acertou ele e morreu ali. Simão morreu em Roma. Tiago foi decapitado em Jerusalém. O outro Tiago tem duas vertentes. Uns acham que ele foi apedrejado e o outro acha que ele foi crucificado. Tadeu morre de causa violenta, ele foi torturado, depois apedrejado. Judas Iscariote, ele foi o único que morreu de forma trágica, mas não por causa do evangelho, ele morreu por trair Jesus. E nós temos aqui João, que morreu, de forma natural, ele morreu de velhice, de forma natural. E nós temos aqui Paulo, que como Judas morreu, Paulo de forma notória, apareceu ali, e ele por muitos é considerado como o homem que tomou o lugar, de Judas, que são 12 apóstolos. Dizem que, segundo a tradição, claro, que Paulo também foi considerado como apóstolo e Paulo foi decapitado, Aí a gente aprende aqui como morreu os discípulos. E aí aqui vem o subtópico de número 2, o avivamento e o sofrimento. O avivamento e o sofrimento. Avivamento não te livra do sofrimento, mas te possibilita a passar com olhos abertos para a eternidade. Avivamento não te livra do sofrimento, mas te possibilita a passar com os olhos abertos para a eternidade.
O avivamento de Estevão é inspirador, é iluminador, pois possibilita os céus abertos. É uma conexão entre céu e terra, sofrimento. Sou capaz de vencer o sofrimento, não porque eu sou bom, mas os meus olhos estão em algo maior, os céus abertos. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.